Mateus capítulo 12, versículo 33. Mateus 12 é aquele contexto, né, que o Senhor expulsa um demônio, né, de um homem cego e mudo. E vem os fariseus e diz que o Senhor está expulsando pelo espírito de Beelzebu, né? Então o Senhor faz aquela declaração, né, de que todo pecado e blasfêmia seriam perdoados dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Então o Senhor faz essa declaração fortíssima, né? Amém. E nós vimos o porquê dessa declaração do Senhor. A luz que aquelas pessoas estavam recebendo do Senhor, a revelação que elas estavam recebendo, elas cientes e conscientes de que Jesus era o Messias enviado de Deus, e mesmo assim eles rejeitam, né? E não só rejeitam, vão além do rejeitar, né? Eles chegam ao ponto de dizer que o espírito que estava no Senhor era o espírito de Beelzebu, né? Então aí o Senhor faz essa declaração, né? Alguns irmãos dizem que esse pecado não tem como mais ser cometido nos dias de hoje. Foi naquela ocasião. Porque essa luz que eles tiveram, essa revelação que eles tiveram do próprio Filho de Deus ali presente, ninguém mais teve, né? Então, alguns irmãos dizem que hoje esse pecado não é possível mais ser cometido, né? Outros acham que sim, né? Que podem. Mas aí é aquilo que nós falamos, né? Se em nós paira algum temor sobre esse pecado, só pelo temor que paira, saibamos que não cometemos esse pecado, né? Então, fiquemos tranquilos. Amém? Então, o Senhor prossegue aqui no versículo 33, nesse mesmo contexto, dizendo assim, né? Ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então o Senhor aqui prossegue com esse discurso, nesse contexto de rebelião, né, daquela liderança dos fariseus, dos sacerdotes. Porque o Senhor falou que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. E os fariseus, estavam falando justamente o contrário. De que o Senhor era mau e expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu. E o Senhor profere essas palavras, né? Como eu, fazendo coisas boas, vocês me atribuem, falam que eu sou mau, entendeu? Então o Senhor fala que a árvore boa produz bom fruto. E a árvore má produz mau fruto. Eles estavam ao mesmo tempo se defendendo, dizendo que os fariseus estavam falando coisas contraditórias. Como que vocês podem se opor a mim se vocês veem que eu estou fazendo coisas boas? Ou seja, o fruto que ele estava dando, que ele estava apresentando, era o fruto bom. E pelo fruto é que se conhece a árvore. Então é como se o Senhor estivesse dizendo para os fariseus, o que vocês estão falando não tem sentido. Vocês estão vendo as obras que eu estou fazendo? O fruto não é bom? Como que vocês podem atribuir isso a uma árvore má? Pelo contrário. Vocês são a árvore má. Porque de vocês não sai coisa boa. Sai um fruto que é mau. Então ele chama raça de víboras. O Senhor que ele está também assim, ele foi tocado, né? Por essa fala dos fariseus, né? Algumas ocasiões que o Senhor
ele é um pouquinho mais incisivo, né, na sua fala e nas suas ações. Assim, naquela ocasião que ele pega aquele chicote lá no templo e expulsa aqueles comerciantes que estavam ali vendendo, comercializando no templo, né? Porque a casa do pai, ele sentia um zelo, né, pela casa do pai e dizia que a casa do pai era casa de oração, não casa de comércio. Então ali ele tem uma atitude mais incisiva com aquelas pessoas que estavam ali fazendo comércio, né? E da mesma maneira, ele chama aqui de raça de víboras também, depois deles falarem que o Senhor estava expulsando pelo espírito de Beelzebul. Então tem uma ocasião que a gente também não pode ter um espírito de barata, né? Aceitar tudo, quando a gente vê que é um confronto direto, entendeu? Satanás está diretamente confrontando. Então o Senhor, pelo Espírito de Deus, também chama de raça de víboras. Eu lembro, né? Eu lembrei aqui, né? Lembrei da ocasião que a gente estava lá em Niterói, né? A gente escutando, mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que você tem que confrontar, entendeu? Tem que falar, entendeu? Porque a afronta é direta. E parece que se o Senhor não chegasse e não falasse isso, os fariseus cresceriam ali, né? E o Senhor ficaria acuado. Não, o Senhor não vai ficar acuado, né? Ele chama de raça de víboras. Não foi só uma vez, né? Não foi só uma vez. Toda árvore que o meu pai não plantou será cortada, né? Como podeis falar coisas boas sendo maus? A árvore má aqui são vocês, não sou eu. É como se o Senhor estivesse falando com ele. Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, como fala Provérbios, né? Se tem algo que nós devemos guardar, o que é que nós devemos guardar, irmãos? O nosso coração. Porque dele procede a fonte da vida, né? Sobretudo, o que tem que guardar? Guarda o coração. Porque a nossa boca vai refletir o que está dentro do nosso coração. Invariavelmente, irmãos, acontece isso. A gente pode até vigiar por um tempo, né? Mas sempre quando acontece algo assim que a gente é pego de surpresa e tem que se expor, o que vai sair é o que está no coração, irmãos. Então, se temos que guardar algo, irmãos, é guardar o nosso coração, né? Nós julgamos, irmãos, a árvore pelos seus frutos e julgamos os homens pelas suas ações e pelo seu falar, né? Claro que nós já vimos a passagem anterior, né? Que o Senhor fala aqui no capítulo 7, que nós não devemos julgar, né? Para não sermos julgados, né? Nós já vimos essa passagem. E vimos em que contexto que o Senhor proferiu essas palavras, né? Não é que nós não devamos julgar, mas quem que nós devemos julgar primeiramente? Se os irmãos se lembram, né, do ensino. A nós mesmos, né? Primeiramente, nós devemos julgar a nós mesmos. Mas nós também devemos julgar as coisas que acontecem. Devemos julgar as ações, julgar as palavras e nos posicionarmos com relação às coisas que acontecem, né, no nosso meio. Imagine que se nós não pudéssemos julgar nada, né? Então, como que seria a igreja de Deus? Uma bagunça. Como é que seria a vida da igreja, né? Se a gente não pode julgar nada, é claro que não é isso que o Senhor está querendo dizer, né? Então, o homem é julgado pelas suas ações. Assim como se conhece a árvore pelo seu fruto, né? Então, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 27, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Então o Senhor vem alertar aqui de que esses fariseus, que eram essas árvores mais, o interior dele, ou seja, o coração dele, era um terreno imundo.
Por fora eles tinham uma aparência, né, Nelly? Uma aparência de santos, uma aparência de conhecedores da lei. Pegava a palavra do Senhor. Os filactérios, né? Botava aquela caixinha, como hoje em dia se bota, né? Aquela caixinha com alguns versículos aqui. Porque tem aquela profecia que fala, né? Imprimirei minha palavra nos seus corações e nas suas mentes. Então eles fazem uma caixinha com vários versículos e colocam aqui na cabeça. Os irmãos já viram isso? Não. Os judeus, quando botam aquela caixinha na cabeça aqui, é tipo um quadradinho. Ninguém nunca viu? Tem o chapéu, tem o kippah, mas tem aqueles que são mais radicais, que eles colocam uma caixinha, ortodoxo, né? Colocam uma caixinha aqui na cabeça. Que isso? Né? Os irmãos nunca viram isso? Como que se a palavra estivesse na mente deles. Mas a gente vê que o proceder deles, né, desses fariseus, o Senhor vem aqui expor. Por quê? Porque por suas palavras, como o Senhor fala aqui no versículo 37, por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado, né? Então, as palavras que eles proferiram, irmãos, foram palavras duras. O Senhor expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebul. E o Senhor fala que pelas palavras eles seriam justificados e pelas palavras eles seriam condenados, né? E claro que isso não entra em conflito com aquilo que nós vimos em Romanos, né? Que Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Amém, irmãos? Irmãos podem falar por causa do sono, né? É bom falar para dar aquela despertada. Nós somos justificados por fé somente e por nada mais. Mas nós vimos domingo também a epístola de Tiago, né? Porque justificação, assim como salvação, é uma palavra ampla na Bíblia, é uma palavra genérica, né? E quando o Senhor fala de justificação aqui, claro que ele não está falando de salvação pela fé. Assim como Tiago não falava de justificação por obras, né? Entrando em conflito com a salvação que Paulo falava, que era somente por fé. Claro que Tiago não entrou em conflito com isso. Mas nós temos que entender cada palavra no seu contexto. Se nós virmos lá no capítulo 25 de Mateus, no julgamento das nações, ali o Senhor julga as nações quando ele regressa na sua segunda vinda. E uns ele coloca à sua direita e outros ele coloca à sua esquerda. E qual foi o critério que o Senhor usou ali para colocar uns à sua direita, dizendo benditos os filhinhos, né? Aqueles que são as ovelhas, e outros colocar à sua esquerda? Qual foi o critério que ele usou ali? Por que, Senhor? O que nós fizemos? Quando fizemos isso para o Senhor? Quando fizeste aos meus pequeninos. Quando me visitastes, quando supriste a minha fome. A cada um desses pequeninos, quando você fez isso, você fez para mim. Então o critério que o Senhor usou ali foi qual? Foi obras. E uns foram justificados e outros foram condenados. E não pela fé, mas pelas obras. Por aquilo que fizeram aos pequeninos. Então, cada palavra, cada versículo tem o seu contexto apropriado. O Senhor colocou alguns à direita, porque fizeram coisas boas. Né? Então, ali o Senhor não está falando de salvação, aquelas pessoas não foram salvas. Ovelhas e cabras, né? O Senhor não está falando ali de salvação eterna. O contexto ali é qual? É entrar no reino milenial. Então as obras contam. As palavras contam. Porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Irmãos, quando todos os seres humanos estiverem diante do Senhor, tudo que fez, tudo que falou, tudo que pensou, foi registrado e será exposto naquele momento. E tanto na salvação quanto na condenação, irmãos, haverá gradação. Nem todos receberão 10 açoites, né? Uns receberão 5, outros mais, outros menos. Inclusive na condenação, nem todos serão condenados da mesma maneira.
né? Como também na salvação da nossa alma, o reino, também haverá gradação. Nem todos estarão na mesma posição no reino. Então, dependendo também das obras e do que se fala, o Senhor vai julgar retamente naquele dia. Porque Deus é um Deus justo. Então, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que os homens fazem, está sendo registrado. Irmão, nada escapa aos olhos do Senhor. Nada. Nenhum pensamento, nenhuma palavra frívola que proferirem os homens será esquecida. Dela darão conta no dia do juízo, né? Porque as palavras mostram o que está no coração. Né? Então cuidemos do nosso coração, irmãos. Que no nosso coração não possa ser um recipiente de amargura, um recipiente de ira, de inveja, né? Que nós possamos cuidar, irmãos, de cada palavra que sai da nossa boca, né? E isso nos faz lembrar o quê? Tiago capítulo 3. Né? O cuidado que nós temos que ter com a nossa língua. Porque a língua, como fala Tiago, é o fogo, irmãos. Com a língua nós abençoamos e com a língua nós amaldiçoamos. Mas não convém que seja assim, né? Porque nós daremos conta, irmãos, de toda a palavra que sai da nossa boca. Tem uma coisa que eu não digo para um, deixa ele sempre está lembrando, né? O que Deus fala, o que Jesus fala sobre João Batista, né? O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Olha só, pô, como é que pode, meu Deus, um homem como João Batista, como é que pode superar ele? Entendeu? Ao ver quão difícil é alcançar o reino. Sim. Né? E a posição de João Batista lá não é alta. Não é. Em relação aos filhos do reino, né? O menor ainda é maior do que ele. Um homem daqueles. Sim. Graças ao Senhor, né? Porque é tudo pela graça, né? Pela graça. É tudo pela capacitação do Senhor a nós, né? É como ele falou, para Deus nada é impossível. Sim. Então, irmãos, o fruto revela a árvore, né? E a boca revela o coração. O irmão Hernandes Dias Lopes falou o seguinte: o coração de uma pessoa é um reservatório, é um armazém, é um poço. E aquilo que está no poço é visto no balde, né? Quando a gente joga aquele balde para pegar o que está lá no poço, o que vem no balde é o que está lá, irmãos. Então aquilo que sai da boca é o que está no coração. Então há algo muito revelador no coração, há algo muito revelador do coração na linguagem, nas respostas e nas reações dos homens. Então a psicologia estuda muito isso, né? As reações da pessoa, né? Se uma pessoa tem uma determinada reação, há algo no coração dela que expõe aquilo, né? Como nós falamos no domingo, né? O conjunto dos nossos hábitos forma o nosso caráter, né? Então, se nós reagimos de determinada maneira a uma coisa que acontece conosco, isso revela o nosso coração, né? Se minha esposa vem em casa e me faz uma pergunta um pouquinho mais incisiva para mim, se a gente está na carne, a gente reage de uma maneira, né? A gente também vai querer confrontar. Isso só revela o quê, irmãos? Que nós estamos na carne e não estamos no Espírito. O nosso coração não está cheio do Espírito do Senhor. Porque se nós cuidamos do coração, cuidamos de onde nós estamos andando, se no velho homem ou se no novo homem, isso será revelado pelas nossas reações, pela nossa resposta. Se é uma resposta branda ou se é uma resposta que suscita ira, né? Lá em Mateus capítulo 6, 21, fala que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então o Senhor vem falar de tesouro aqui nessa passagem, né? Porque o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau,
do seu mau tesouro, tira coisas mais, né? Então, se temos que guardar alguma coisa, irmãos, é guardar o nosso coração, né? E nós não devemos tentar encobrir a sujeira do nosso coração com palavras bonitas, porque isso é hipocrisia, né? Lá em Provérbios 18, 21, Provérbios 18, 21. Vou ler a partir do 20 aqui, ó. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Então, Nélio, aquilo que sai da nossa boca, o coração se alimenta daquilo. Né? E o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se a nossa língua, se a nossa boca, como fala Tiago, profere coisas más, ela está sendo inflamada pelo inferno, pela geena. E o coração e a língua se retroalimentam. Um alimenta o outro. Né? Tem gente que não consegue guardar a língua dentro da boca, né? Ah, eu falo mesmo. Eu não levo desaforo para casa. Falou, vai levar de volta. Pisa no meu calo, não. Não pisa no meu calo, não. Meu pavio é curto. E a pessoa está se retroalimentando uma coisa ruim dentro dela. O coração está cheio daquilo, coloca para fora e aquilo volta para o coração e fica se retroalimentando, né? E os fariseus eram assim. Está só sujando. Mostrando a sujeira e sujando novamente. Então os fariseus, nós vimos a história, né, do Senhor, eles sempre se opondo, eles sempre falando contra. E retroalimentando essa maldade. Até chegar nesse ponto, irmãos. Que eles cometeram o pecado que não tem perdão, né? Voltando aqui a Mateus, irmãos, capítulo 12, avançando um pouco mais, né? O Senhor, nesse mesmo contexto, ele continua. Porque é engraçado. Olha só o que os fariseus fizeram, né? A afronta que eles confrontaram o Senhor. Mas olha o que eles falam no versículo 38, para ver a hipocrisia desses homens, né? Que o Senhor possa... 38, né? Que o Senhor possa nos livrar, irmãos, de ter uma língua, né? Que na frente fala coisas boas, mas por trás fala coisas ruins, né? Porque eles chegaram a esse ponto, mas olha o que eles falam no versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram. Como que eles replicaram? Replicaram, irmãos. Eles chamaram o Senhor de quê? Mestre. Como é que pode, irmãos? Acabaram de dizer que ele expulsava demônio por Beelzebu e daqui a pouco está chamando ele de mestre. É impressionante, não é? Vamos lá, Lucas, irmãos. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. 6, 46. Como é que fala assim? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Chamando ele de Senhor, chamando ele de mestre. Adianta chamar de mestre? Se não faz o que o Senhor manda fazer? A gente vê a hipocrisia do coração desses fariseus, né? Por fora eram belos, mas por dentro eram como sepulcros caiados, né? Então eles falam, mestre, queremos ver da sua parte um sinal, algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então os escribas e os fariseus aqui, chamando o Senhor de mestre, na hipocrisia deles, né, pediram um sinal. Porque se o Senhor desse um sinal, eles creriam no que o Senhor estava falando, né? Então eles desejam provas. Eles buscam evidências. Só que, como fala o irmão Hernandes Dias Lopes, eles não estavam vendo por falta de luz. Não era por falta de luz que eles não estavam conseguindo ver, mas por falta de olhos espirituais. Assim como o André falou, né, na noite de hoje, na oração dele, no falar dele, né, que nós não sejamos cegos espirituais, né? Não foi assim que você falou? Então esses fariseus aqui estavam cegos espiritualmente falando. Não que não houvesse luz, que eles não conseguissem ver, mas eles eram guias cegos, como o Senhor fala lá em Lucas também, né? Guias cegos. Então eles não queriam enxergar, irmãos. Então eles pedem um sinal para o Senhor. Como se o Senhor não tivesse feito nada até aquele ponto, irmãos. Lembra de João Batista, quando ele manda discípulos perguntar para o Senhor? É o Senhor que devemos esperar ou devemos esperar outro? E como que o Senhor responde? Ele chama os discípulos, os cegos estão sendo curados, estão enxergando, os leprosos curados, os demônios estão sendo expulsos e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Ou seja, coisas estavam acontecendo ali, irmãos. E os fariseus estavam na cola do Senhor todo o tempo. E eles chegam nesse ponto e pedem um sinal para o Senhor. E como que o Senhor responde? Geração má e adúltera. Nenhum sinal vai ser dado. Como se eu não tivesse feito nada até agora. O único sinal que vai ser dado, já que vocês querem um sinal, porque eles queriam um sinal como de Elias, né? Que fizesse fogo descer do céu. Que fizesse algo assim extraordinário na natureza. Mas o Senhor fala que o único sinal que será dado é o sinal do profeta Jonas. Um castigo. Como? Na verdade foi um castigo. Jonas ficou dentro da baleia lá do peixe grande lá, até que Deus teve misericórdia dele e ele acabou e depois Deus mandou. Sim. Na vida de Jonas foi um castigo, né? E na vida do Senhor também foi um castigo, né? Por quê? Não por algo que ele fez, mas pelo que foi colocado sobre ele, né? O nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Claro que não foi ele, né? Assim como Jonas. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Não queria obedecer a palavra dele, né? Mas o Senhor, claro que não foi dessa maneira, né? Foi por aquilo que foi colocado. Mas o único sinal que seria dado para eles, para essa geração má e adúltera, seria esse sinal de Jonas. Porque como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, assim o Senhor ficaria 3 dias, né, no ventre da terra, né? Nós está falando da gente por causa da baleia, né? A gente tudo fala baleia. Toda a gente fala baleia, mas a palavra não diz que era baleia, né? Era um grande peixe, né? É que a gente ensina desde criança, né, na salinha. É a baleia. Não, a garganta da baleia é pequenininha. Só Não como passa o sacinho. homem. Só tem tamanho, né? Irmã, Aline, tem seres no abismo que a gente nem conhece, que o homem nem conhece, sabia? Tem seres ainda que nem foram descobertos. Eu era bem novinha na fé, eu li, né? E aí eu não sabia que nas profundezas lá do mar é o inferno, né? Por isso que ele fala das profundezas do inferno eu clamei. Do abismo, né? Ele tem uma versão que fala inferno mesmo, né? Sim, tem. Então, quer dizer, ele estava lá nas profundezas do inferno. Então, sabe lá que monstro é esse que ficou lá no ventre, entendeu? De qualquer maneira, ele estava no inferno, né? Ele estava no... Na verdade... Ele tinha morrido, fica 3 dias. Na verdade... Eu sabia que era negro, né? Porque as profundezas do mar é negra. Mas na verdade, se nós entendermos aqui o que o senhor tem falado aqui, né? Já saindo pela lateral um pouquinho do assunto, né?
esses 3 dias, como é que o Senhor estava no ventre da terra? Estava morto ou estava vivo, né? Estava morto, né? Então nós entendemos que também Jonas estava morto, né? Quando ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? E quando a baleia, quando o grande peixe vomita ele, é ele ressuscitando, né? Então ele estava no Hades, porque ele estava morto. E o Hades é traduzido como inferno, né? No Antigo Testamento é Sheol, né? É Sheol. Então ele estava verdadeiramente no inferno, né? No mundo dos mortos. Esse vídeo era a história do Pinóquio. O mestre Jonas estava dentro do Pinóquio, dentro do peixe lá, tinha água clarina, tinha tudo. Sim, Pinóquio tem essa história, né? Então, irmãos, voltando para a nossa caminhada aqui, né? O Senhor fala que o único sinal seria esse. E esse sinal foi dado, porque o Senhor ficou morto durante 3 dias e ressuscitou ao 3º dia. Mas o que aconteceu com esse sinal que o Senhor deu para eles, irmãos? O que aconteceu com esse sinal? Que foi o sinal que o Senhor falou que ia dar para eles. O único sinal que vai ser dado vai ser o do Jonas. O que aconteceu com esse sinal? O Senhor ressuscitou. E eles creram nesse sinal? Não. O que eles fizeram? Eles até creram, tentaram esconder. Isso aí. Eles tentaram esconder. Porque pagaram para os romanos, soldados, para mentir com relação ao corpo do Senhor. Não fala que ele ressuscitou, não. Não fala que aconteceu isso com vocês, não. Que apareceu um homem lá de luz e vocês caíram por terra. Não fala isso, não. Né? Ou seja, eles sabiam o que tinha acontecido, irmão. Eles sabiam o que tinha acontecido. Mas mesmo assim, eles não creram nem no sinal de Jonas. Nem no sinal que o Senhor deu com relação ao profeta Jonas. No 3º dia, né? Então nem assim, irmãos. Nem assim eles se humilharam, né, diante do acontecido, né? É interessante que lá em Coríntios, né, tem aquele versículo que fala que os judeus buscam sinal, né? E os gregos buscam sabedoria, né? Porque você vê que o que diz o Salmo? Fez notório seus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Para eles era Deus Todo-Poderoso, eles tinham que ver sinal. Eles não tiveram Deus como Pai, como Jesus quando ensina a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus. Essa oração o discípulo, né, não conhecia, né? Nem o discípulo de João Batista ele que conhecia. Eles conheciam Deus como Todo-Poderoso. Mas aí... Você falou agora de Coríntios, pensei que você ia falar aquele texto que fala também, né? E quando Moisés tinha aquela glória que descia, né? Botava o véu, né? Aí depois fala deles lá. Que eles até hoje estão... Com véu, né? É um quadro terrível. Não é que a luz não se manifestou. Perdeu? Né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? É um quadro terrível, meu irmão. O homem ama mais as trevas do que a luz. Então até hoje eles estão na cegueira espiritual, né? Mas eles são o povo de Deus. Né? Ainda hoje eles são o povo de Deus. Como eu já falei outras vezes, né? Só existem 3 povos na terra, né? Os gentios, os judeus e a igreja. Então o Senhor ainda vai ter um trato com eles ainda. Né? Nessa passagem como fala isso. Romanos. Quando eles se converterem. Se o endurecimento dele foi bênção, né? Quanto mais a sua restauração, né? Será vida dentre os mortos, né? Então o Senhor ainda tem um trato com os judeus. Ainda tem um trato com eles, né? Chama de povo dele. É o povo dele, né? O povo de Israel. Jesus. É o povo terrenal, né? Nós somos o povo espiritual. Sim. Eles são o povo terrenal, né? Então, irmãos, voltando aqui ao contexto, né? O Senhor, a gente vê que o Senhor aqui, ele começa a ter uma inflexão na sua postura. A postura dele começa a mudar. Porque nós vimos aqui que no versículo 21, ele começa a falar dos judeus. Perdão, ele começa a falar dos gentios. Versículo 21. E no seu nome, 12 e 21 de Mateus. E no seu nome esperarão os gentios. E aqui, no versículo 41, ele começa a falar dos ninivitas. Ele começa a falar da rainha do sul, que era gentia. Então, irmãos, o Senhor começa a se voltar também para os gentios.
Porque ele vê que a nação de Israel, na sua liderança, tem rejeitado ele. Vos porém em ciúme, né? Colocaram ele em ciúmes com outro povo, um povo que não era povo. Então a gente começa a ver uma mudança, irmãos, na postura do Senhor com relação à nação e com um começo de abertura para os gentios. Porque logo à frente ele vai começar a falar de igreja. Né? No capítulo 16 ele vai começar a falar da igreja. Quando fala que vê um irmão pecar, chama um ou dois da igreja, né? E trata com o irmão. E se ele não ouvir, leva-o também à igreja. Então o Senhor vai começar a falar dos gentios e começar a falar da igreja. Em virtude de quê? Da dureza da nação de Israel. Ele prossegue aqui no versículo 23. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornada. 12:43. Vamos lá. Falou 21. 23. Tá falando 23, também tá mandando. Falei 23? É 12:43. Que a Bíblia dele é a tradução da NASA. 12:43. Chegamos lá? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei à minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mas eu queria atentar para essa última frase, irmãos. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, como que nós podemos entender essa passagem, irmãos? De acordo com o contexto, o Senhor aplica isso aqui à nação de Israel. Né? Porque o que aconteceu no Antigo Testamento? Por que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Qual foi o motivo? Vocês não lembram? Foi a idolatria, né? Como o povo era um povo idólatra, estava adulterando contra o seu Deus, o Senhor leva o povo cativo para a Babilônia e eles ficam lá durante 70 anos, certo? 70 anos na Babilônia. O que tinha na Babilônia, irmãos? O que não faltava na Babilônia, irmãos? Ídolos. Eles foram levados para um lugar que só tinha idolatria. Ah, vocês querem idolatria? Vou te levar para a Babilônia. Toma a Babilônia. E diz a história, irmãos, de que quando os judeus voltaram para sua terra depois de 70 anos, nunca mais eles se voltaram para a idolatria. E é justamente o que o Senhor está falando nesse contexto. Quando o espírito imundo sai do homem, por quê? Porque o Senhor limpou a nação de Israel. O Senhor varreu, o Senhor adornou aquela nação para que o Messias chegasse. Porque a nação foi limpa, foi adornada, mas ficou vazia. O Espírito não foi habitar ainda naquela nação. Eles não creram em Jesus. Esperando o Messias. Mas quando o Messias vem, eles recebem o Messias? Não. E o que aconteceu com a nação de Israel, irmãos? Quando eles negam o Messias, rejeitam o Messias. Foi de novo, mais 70 anos. Não. Ela se torna pior do que antes de ter ido para a Babilônia. E a gente vê os judeus hoje se metendo com cada coisa, irmãos. Com cada questão de espiritual de demônios. Porque os judeus, eles são um povo rico. E eles mexem com coisas espirituais, irmãos. A questão da cabala, né? Eles mexem com espíritos imundos. Então o Senhor fala que essa nação vai se tornar pior do que o estado anterior. Né? Por quê? Porque rejeitou o Messias. O Senhor preparou, limpou aquela nação, deixou ela pronta para o Espírito habitar, mas o Espírito não habitou. Né? E quando o Senhor vem, eles rejeitam o Senhor. Então o Senhor vai usar uma profecia
como o Nélio aqui hoje usou uma profecia. O que o Nélio fez foi o quê? Foi um portento. Uma profecia portentosa. O que é uma profecia portentosa? O que é um portento? No Antigo Testamento acontecia muito isso, né? Acontecia com Oséias, com o profeta Ezequiel. O que é um portento? O que é uma profecia portentosa? É quando o profeta pega algo que acontece com aquilo ali e faz uma profecia para o futuro. Lembra de Ezequiel? O que o Senhor falou para Ezequiel? Ezequiel, pega o seu pão, assa ele nas fezes humanas e come. Né? Não foi isso que o Senhor falou para Ezequiel? Isso é uma profecia portentosa. É um portento. Com aquela figura, o que o Senhor queria mostrar? O povo de Israel vai comer esse pão que você está comendo aí. Porque me rejeitou. Né? Mas Ezequiel reclama com o Senhor. Senhor, fezes de homem? Não, por favor. É muito duro, né? Aí o Senhor libera ele e deixa ele assar o pão nas fezes de animal, né? Nas fezes de um boi. Vamos lá, em Ezequiel, para ver isso aí, irmãos? Pô, eu vi, mas foi menos ruim. Essa não conhecia, não. Ezequiel 4, versículo 12. Senhor Jesus, tem misericórdia. Ezequiel Meu Deus. 4, Ai, gente, Ezequiel sumiu da minha vida. antes de Daniel, vem Ezequiel. Não sei se ajudou muito. Depois de Lamentações de Jeremias. 4, 12. Eu vou ler aqui do 11. Ezequiel 4, 11. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim. De tempo em tempo a beberás. Versículo 12. O que comeres será como bolos de cevada. Cozê-lo-ás sobre esterco de homem, à vista do povo. Ele tinha que fazer isso à vista do povo. Que situação, né? Disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde eu lançarei. Então por que ele tinha que comer esse bolo assado no excremento do homem? Porque o Senhor estava querendo mostrar que a nação de Israel iria fazer isso no futuro. Nas nações que ele seria lançado, né? Então essa é uma profecia, irmãos, portentosa. E aconteceu? Aconteceu, porque eles foram espalhados? Tá aí hoje. Eles não foram espalhados. Isso aqui está na época de Jeremias. Quando Jeremias profetizava, dizendo que Nabucodonosor viria, acabaria com a cidade, com Jerusalém e levaria o povo cativo. E eles foram levados. Aconteceu. E com Ezequiel aconteceu também, né? Aí no versículo 14. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse, deite esterco de vacas no lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o seu pão. Deu uma coxa para ele, né? Deu uma melhorada, né? Outra profecia portentosa, irmãos. Os irmãos lembram de Oséias? O que o Senhor falou para Oséias fazer? Andar nu. Hã? Podia andar nu. Andar nu ou casar com uma prostituta também, né? Isso. Andar nu acho que foi Isaías, não foi? Teve um que andou nu. Teve um, andou com o traseiro de fora, né? Isso é uma profecia portentosa, porque o Senhor, com aquela profecia, com aquele ato, o Senhor quer mostrar alguma coisa. É simbólico. É simbólico, entendeu? Por que eu estou falando isso? Mateus, capítulo 12, versículo 46. Porque o Senhor aproveita uma circunstância para fazer uma profecia portentosa. E qual circunstância foi essa? Quando a mãe dele e os irmãos se apresentam. Não é que ele estava rejeitando a mãe, não era isso. Mas ele aproveita a ocasião para fazer uma profecia portentosa. Versículo 46 fala assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém, ele respondeu a que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse,
eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O Senhor estava rejeitando sua mãe e seus irmãos? Não. Mas ele aproveita a ocasião para fazer uma profecia. Que profecia é essa? O que ligava o Senhor à nação de Israel? O que ligava ele à nação de Israel? Não era o sangue de Maria? Porque ele nasceu de Maria, ele pertencia à nação de Israel. Então aqui o Senhor está cortando relações com Israel. Por quê? A relação que o Senhor quer ter com a nação de Israel era uma relação de que a nação aceitaria o Senhor como Messias e que a partir daí fizesse a vontade de Deus. Então ele, para mostrar que estava cortando relações com a nação de Israel, porque a nação não aceitou ele como Messias, ele aproveita que alguém fala que sua mãe e seus irmãos estão ali querendo falar-lhe, e ele fala, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Né? E ele fala que quem é mãe e irmãos é quem, irmãos? É quem faz a vontade do Pai Celeste. E ele usa uma palavra interessante aqui. Versículo 50, né? Porque qualquer, irmãos. Esse qualquer aqui, irmãos, é muito importante. Porque aqui o Senhor está incluindo todos. Não só judeus, mas também gentios. Então a gente vê que o Senhor começa a incluir os gentios no seu reino. Ele começa a incluir. Não é que o Senhor estava rejeitando a sua mãe, mas ele faz uma profecia portentosa. Ele quer mostrar que ele está começando a cortar as relações. Porque quem liga o Senhor à nação de Israel é o sangue da sua mãe. Ele nasceu de Maria, por isso ele pertencia àquela nação. Mas aqui ele começa a cortar a relação com ele, né? Lá em João, a relação com a nação, né? João capítulo 19, já partindo para o final. João 19. Para a gente ver como o Senhor cuidava da sua mãe, né? Versículo 26 e 27. Vou ler a partir do 25. João 19, 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela. E Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João, né? Disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou em sua casa. Então a gente vê que o Senhor preparou até na sua morte um cuidado para sua mãe, né? Colocando ela aos cuidados de João Batista. Então lá em Mateus não é que o Senhor estava rejeitando sua mãe, mas ele aproveitou uma circunstância. João, o apóstolo, né? O apóstolo, eu falei João Batista? Então João apóstolo, desculpa. Verdade. Né? Então, o Senhor não tem rejeitado a sua mãe, mas ele aproveita para fazer uma profecia portentosa. Como quem diz, eu estou cortando relações com a nação na carne. Não é quem é na carne que é filho de Abraão, mas é quem faz a vontade de meu Pai que estás no céu, né? Então, irmãos, finalizando já, né? Nós vemos que estamos nessa série de estudos e vemos o crescer, né? O caminhar tanto da perseguição que o Senhor tem sofrido pela nação, pelos fariseus. O povo fica naquele meio de campo. Eles veem que o Senhor é o Messias, mas esperam a liderança dizer alguma coisa, afirmar ou confirmar que ele é o Messias. E como a nação e como a liderança rejeita, de que lado que o povo vai ficar ao final, né? Eles vão chegar ao ponto de pedir para libertar Barrabás, né? Querem que eu liberte o Senhor, o seu rei, ou liberte Barrabás? O que o povo ali fala, incitado pela liderança? Queremos Barrabás, né?
Então, a gente vê que o homem, ele sempre escolhe, né? E é por isso, o homem, né, é um ser caído, um ser em Adão, tem um pecado em si, ele sempre vai rejeitar a luz. Ele vai amar sempre mais as trevas do que a luz, né? Graças ao Senhor que Ele nos alcançou, né? Ele nos tirou dessas trevas e nos transportou para o seu reino de luz, né? Nada nós fizemos, né? Porque se dependesse de nós, nós também estaríamos em treva, né? Mas o Senhor, com mão poderosa, como fala Lucimar, Ele nos desarraigou, né? Graças ao Senhor. Então nós temos um testemunho a dar. Um testemunho do Espírito que habita em nós. Hoje foi muito falado, né, sobre essa questão de ter uma visão, ser tirado da cegueira, né, espiritual. Esse povo estava numa cegueira, irmãos. Uma cegueira espiritual e não conseguia enxergar que Jesus era o Filho de Deus. Mas o Senhor estava ali com todas as ferramentas, insistindo. E o Senhor continua insistindo. Ele fala que o último sinal seria o sinal de Jonas, que seria dado. Mas depois disso aqui, o Senhor, pela sua misericórdia, ele ainda continua insistindo com a nação. Até chegar ao ponto crucial de Judas, né, entregar o Senhor para a liderança. E ali o Senhor ser entregue na mão da liderança e ser morto, né? Então nós vamos ver com o avançar das passagens, né? Vamos entrar aqui no capítulo 13, agora de Mateus, que o Senhor começa a falar do seu reino nessas parábolas aqui, né? Desde o início de quando ele é implantado, o início do seu reino, com a sua morte e ressurreição e envio do Espírito, até o final dos tempos. O capítulo 13, com essas 7 parábolas, vai falar justamente da história da igreja. Desde o seu nascimento até a volta do Senhor. Né? Então, já preparando o coração dos irmãos, né, para as próximas ministrações, a gente vai ver que o Senhor começa a falar da igreja e abrir essa porta também para os gentios, em virtude da rejeição dos judeus. Amém, irmãos? Amém.